E aí, pessoal, vamos resolver aqui a questãozinha do ITA de 2017. Essa é a questão 28, mas antes de qualquer coisa, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva se você não for inscrito ainda, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e me siga no Instagram para ter alguns bizus e macetes para você que quer ITA, IME ou qualquer vestibular militar. Então vamos lá para a questão. Deseja-se aquecer uma sala usando uma máquina térmica de potência P, operando conforme o ciclo de Carnot, tendo como fonte de calor o ambiente externo à temperatura T1. A troca de calor através das paredes se dá a uma taxa K T2 menos T1, em que T2 é a temperatura da sala num dado instante e K uma constante com unidade em Joule por segundo Kelvin. Pedem-se a temperatura final de equilíbrio da sala, b. a nova temperatura de equilíbrio caso se troque a máquina térmica por um resistor dissipando a mesma potência P. C. Entre tais equipamentos, indique qual o mais adequado em termos de consumo de energia. Justifique. Vamos lá, pessoal. Item A. A gente está procurando a temperatura final de equilíbrio da sala. A gente sabe que vai ser a temperatura T2, já que ela representa a temperatura da sala. E o equilíbrio vai ser dado quando o fluxo de calor entrando for igual ao fluxo de calor saindo. Nós já sabemos quanto equivale o fluxo de calor saindo. Vale K T2 menos T1. Vamos atrás do fluxo de calor que está entrando na sala. Então vamos lá, vamos esquematizar isso daqui. A gente tem uma máquina térmica e a gente tem a sala. A máquina térmica, ela retira calor da fonte fria, que está a temperatura T1, fornece calor à sala, que está a temperatura T2, a custo de trabalho. E a sala vai dissipar uma certa quantidade de calor, que a gente chama que isso é o fluxo de saída. Fluxo de calor que está saindo da sala. Vamos lá. Tem algumas relações que a gente já precisa ter em mente. O trabalho vai ser dado pela diferença dos calores, que é o calor 2 menos o calor 1, calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, e a relação entre os calores e as temperaturas. Já que é um ciclo de Carnot, nós vamos ter Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. Vamos isolar Q1 e substituir na relação do trabalho. A gente tem que Q1 é T1 sobre T2 vezes Q2. Substituindo aqui, nós vamos ter que o trabalho, ele é, colocando Q2 em evidência, 1 menos T1 sobre T2. Dividindo essa relação aqui, todo mundo pelo tempo, pelo intervalo de tempo, nós vamos ter a potência da máquina térmica, ela é o fluxo de calor que está entrando na sala, vezes o rendimento de Carnot. Então, o aluno que já soubesse essa relação aqui, já poderia partir dela e ganhar um excelente tempo de resolução. Então, vamos lá. A gente quer igualar o fluxo de calor que está entrando ao fluxo de calor que está saindo. A gente sabe que o fluxo que está entrando é a potência sobre o rendimento de Carnot, e o fluxo que está saindo é K T2 menos T1. Então, vamos desenvolver essas relações. Nós vamos ter potência sobre o rendimento é 1 menos T1 sobre T2. Isso vai ser igual a K T2 menos T1. Vamos fazer um MMC, passar o T2 multiplicando. Nós vamos ter T2 vezes P sobre T2 menos T1 é igual a K T2 menos T1. Já vou passar multiplicando e desenvolver o quadrado. T2P vai ser igual a K T2 ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, né? T1, T2, mais T1 ao quadrado. Vamos passar o K dividindo. Nós vamos ter que T2P sobre K vai ser igual a T2 ao quadrado, menos 2 T1, T2, mais T1 ao quadrado. Vamos passar esse termo que está multiplicando T2 aqui para a direita.
nós vamos ter o seguinte. T2 ao quadrado menos 2T1 mais P sobre K T2 mais T1 ao quadrado. Isso vai dar igual a zero. Então, nós temos uma equação quadrática em T2, que é justamente o que a gente está procurando saber. A temperatura de equilíbrio T2. Vamos resolver essa equação do segundo grau. Vamos ter o seguinte. T2 ao quadrado menos 2T1 mais P sobre K, que multiplica T2, mais T1 ao quadrado. Isso vai dar igual a zero. O meu termo A vai ser igual a 1, meu termo B é esse daqui, e o C, o termo independente, é T1 ao quadrado. Então, utilizando o básico, nós vamos ter que T2 vai ser igual a menos B, que vai ser menos 2T1 menos P sobre K, mais ou menos a raiz de delta, que é B ao quadrado, 2T1 mais P sobre K ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é T1 ao quadrado. Aqui o menos com menos vai embora. Eu esqueci de colocar só o 2 aqui embaixo. 2 vezes A, que é 1. Então, nós vamos ter que T2 vai ser 2T1 menos P sobre K, mais ou menos a raiz de delta. Vamos ter que desenvolver esse quadrado aqui. A gente vai ter 4T1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 4T1 P sobre K, mais o quadrado do segundo, que é P ao quadrado sobre K ao quadrado. Tudo isso diminuindo ainda o 4T1 ao quadrado. Aqui a gente já pode cancelar. 4T1 ao quadrado, 4T1 ao quadrado. Lembrando que tudo isso está sobre 2. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por K. Então, nós vamos ter que a temperatura T2 vai ser 2T1K menos P, mais ou menos K, que multiplica essa raiz, que vai ser menos 4T1 P sobre K, mais P ao quadrado, K ao quadrado. Tudo isso sobre 2K, já que eu multipliquei e dividi por K. Daqui nós podemos colocar o K para dentro da raiz. E aí nós vamos ter T2 vai ser igual a 2T1K menos... Eu esqueci de cortar o menos aqui. Vai ficar só o de baixo. Aqui vai ficar um mais, aqui vai ficar um mais, e aqui vai ficar um mais. Pronto. Mais P, mais ou menos. Colocando o K para dentro da raiz, vai K ao quadrado. Eu vou conseguir cortar um aqui. E vou conseguir cortar o K ao quadrado aqui no P ao quadrado. Então, eu vou ter P ao quadrado menos 4T1KP. Tudo isso sobre 2K. Como a gente quer que a temperatura T2 seja maior que T1, a gente vai cancelar, vai desprezar, desconsiderar essa raiz negativa. Então, nós vamos só tirar o sinal negativo daqui. E essa é a resposta do item A. Indo para o item B, nós temos o seguinte. Trocando a máquina térmica por um resistor, a gente vai ter que a potência dissipada vai ser igual a P. E esse daqui vai ser a única fonte que vai emitir calor para dentro da sala. Então, essa já vai ser o fluxo de calor que vai estar entrando na sala. Então, é só igualar a potência P ao fluxo de saída para a gente achar a temperatura de equilíbrio T2. Então, P vai ser igual a K T2 menos T1. Passando para cá, dividindo. P sobre K vai ser T2 menos T1. Passando do T1 para o outro lado. Então, T2 vai ser P sobre K mais T1. Podemos colocar no mesmo denominador.
T2 vai ser igual a P mais KT1. Tudo isso sobre T1. E na letra C, a gente quer comparar qual vai gastar mais energia. Vamos comparar, então, os fluxos de entrada. Bom, o fluxo de entrada da primeira, ela é o fluxo da fonte fria, que eu vou chamar de fluxo 1, mais a potência. Aqui a gente fez Q2 é igual a Q1 mais o trabalho e só dividiu pelo tempo. E aí a gente obteve o fluxo de entrada, é o fluxo da fonte fria, mais a potência. Sendo que o fluxo de entrada na segunda situação é somente a potência. Então, a máquina térmica ela consegue nos fornecer a potência mais um fluxo por menor que seja. Ou seja, ela só gasta energia para emitir essa potência aqui. E ainda fornece um fluxozinho por menor que seja. Então, por esse motivo, o que é melhor no consumo de energia é a máquina térmica, pois ela fornece um maior fluxo de entrada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu!